Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqui sobre a CEMIG, que só no ano de 2023 já subiu cerca de 18%. E hoje está tendo aí uma alta de aproximadamente 3,5%, né? A gente pode observar algumas notícias recentes, né, falando sobre CEMIG, fala até aqui sobre o processo de negociação, fala que está num processo à frente, né, na questão da privatização, compra de algumas empresas, investimento no curto e médio prazo. Até vem falando aqui, né, alguns portais de notícias sobre o modelo de privatização que o governo de Minas quer definir, né, especialmente sem controlador, né, sem um controlador definido, e isso vem impactando, né, de uma certa maneira os números ou principalmente a cotação. A gente pode observar aqui que só nos últimos 12 meses a CEMIG já subiu cerca de 10%. Quando a gente olha os dividendos, né, CEMIG sempre foi uma excelente pagadora de dividendos. Isso faz parte até da carteira previdenciária do Barsi, né? Ele até em vídeos recentes fala sobre a CEMIG, né? Outra coisa interessante, ela já está quase aqui batendo no seu teto, no seu máximo das últimas 52 semanas, está sendo cotada hoje a 12,13 e já bateu uma mínima aqui de 9,57. Você tem CEMIG em carteira? Investe nela? Gosta do case? Eu até fiz aqui uma comparação entre algumas empresas do setor, tá? Essas empresas aqui do setor eu peguei na própria declaração da agência Fint, que até faz algumas recomendações e alguns paralelos, né, falando sobre o perfil de estabilidade e rating da CEMIG frente aos seus outros pares. Depois você pode até ler na íntegra, né, esse relatório, onde ela coloca aqui algumas perspectivas, alguns comparativos, como realmente uma empresa bem estável e bem líquida na nossa bolsa. Alguns comparativos, então eu peguei basicamente e coloquei essas três empresas aqui. E não é muito surpresa a gente ver que realmente a CEMIG, frente aos seus pares, especialmente aqui a Celesc de Santa Catarina e a Copel do Paraná, pegando aqui a CEMIG, ela vence na maioria dos critérios. Por exemplo, ela vence tanto na parte de um PL mais descontado, né, quanto também do seu dividend yield. Se ela não perde, ela fica em segundo lugar, por exemplo, nas margens aqui de EV e EBITDA, né? Que seria mais uma análise vertical dos dados, né? Ela fica aqui em segundo lugar, mas quando entra aqui nos parâmetros de eficiência e endividamento, ela se destaca. Veja, parte de eficiência, né? Margem bruta, EBITDA e líquida, todos de dois dígitos. Por exemplo, ela consegue converter 23% de margem bruta em 18% de margem líquida. Isso mostra uma excelente eficiência da empresa. Quando a gente observa aqui seus outros pares, por exemplo, na margem líquida, ela derrapa um pouco, né? Falando de Celesc e Copel. Outra coisa que a gente pode observar na parte de endividamento também, olha, muito tranquilo. Quando a gente vê a dívida líquida pelo PL é muito baixo. Seus outros pares também têm relativamente baixa dívida, né? Quando a gente observa a dívida líquida pelo EBITDA, que pode ir até 3, ela também está bem baixo aqui em relação aos seus pares. Outra coisa interessante que a gente pode observar é a parte de rentabilidade, seu ROI, né? Observe, o ROI, né, o retorno sobre o equity ou sobre o patrimônio, ela também se destaca em cerca de 28%. O ROIC também de dois dígitos, crescimento de receita positivo e crescimento de lucros também. Ela só vai perder aqui para a Celesc, né, que é uma empresa assim que vem demonstrando bons lucros nos últimos 5 anos, ok? Outra coisa que a gente pode observar, se a gente fizer uma comparação aqui, por exemplo, pegar aqui a Celesc 4, jogar na mesma escala e também a Copel, vamos pegar mais líquida aqui da Copel e jogar na mesma escala, a gente pode observar que hoje ela está perdendo, né, em 2023 para esses outros pares na questão de cotação. Deixa eu só ajustar o gráfico aqui, ó. Olha lá, ela perde para a Celesc e está bem empatado aí com a Copel. Perspectiva aqui de crescimento, né, ainda mais aí diante dessas notícias. O que você acha? Você acha que ela tem potencial de mais além? Coloca aí no campo dos comentários, ok? Fazendo aqui um apanhado breve na apresentação, essa é uma apresentação um pouco mais recente, logo logo sai a próxima, mas eu achei alguns pontos interessantes que eu queria compartilhar com vocês, né? Informação nova aí, né? Veja, ela tem um certificado
nesta parte de conformidade com alguns agentes reguladores, o que faz que muitos fundos possam comprar CEMIG, né, tanto no mercado interno quanto externo. Lembrando que a CEMIG ela se diferencia por um ponto aqui muito interessante. Ó. Vou até pegar no próprio site da CEMIG, se você observar aqui, veja que a CEMIG está listada tanto nos Estados Unidos, tá? Quanto também, olha, até eu acho que mostra aqui, ela está listada na Bolsa de Madrid. Pois é, então ela é uma empresa brasileira, empresa aí de Minas, que está listado em diferentes outros locais, olha lá, em diferentes outras bolsas, né? São Paulo, Nova York, Madrid, enfim, uma empresa aí global, né? De Minas para o mundo, ok? Então faz com que você tenha muita liquidez aí no papel. Nos pares, ela pode apresentar aqui, né, uns números bem interessantes, especialmente na perspectiva de crescimento diante dos outros pares. O que eu queria mostrar aqui para vocês na apresentação é isso daqui, olha. Mantém uma geração de caixa bem robusto, quase 2 bi, e aumentando, tá? Análise horizontal, ano a ano, trimestre a trimestre, vem aumentando. Portfólio equilibrado, com crescimento de resultados, 6% a mais de trimestre a trimestre. Sempre primeiro uma análise horizontal, né? Trimestre a trimestre, ano a ano, depois uma vertical, onde você vai ver PL, preço sobre valor patrimonial, enfim, né? Então, em todos os cenários aqui ela vem aumentando. E a execução do programa de investimento, que ela vem investindo pesado, cerca de quase 2 bilhões, aumento de 43% em relação ao primeiro semestre de 2022. E isso vai trazer impacto em médio e longo prazo para as receitas, ok? A parte dos seus investimentos, como ela tem feito isso, execução do seu programa de investimento, ela vem destinando bastante, né, do seu caixa, né, para a questão da distribuição. Depois eu explico um pouco mais o porquê. Também um grande volume de investimento para transmissão e geração. O que ela vem planejando, né? Novamente fala aqui da distribuição. Hoje ela vem atuando bastante aqui, olha, no mercado livre de energia. Até tem aqui, né, um programa, um site específico falando sobre esta oferta. E a gente sabe que o mercado livre de energia, onde a pessoa escolhe de quem ela vai comprar esta energia, é onde você tem as maiores margens, né? Então você tem uma maior margem que vai trazer mais lucro, né? No final das contas vai trazer mais dinheiro para a empresa. E a CEMIG ela vem trabalhando forte nessa questão do mercado livre de energias, né? Então até por isso que a parte aqui da distribuição ela vem colocando bastante grana, né? Bastante dinheiro nesses investimentos. A gente até pode perceber que ela vem aumentando cerca de quase 43% na comparação de semestres, né? Anualizado aqui a gente pode perceber que é bastante. Pessoal, e se você estiver gostando do vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever no nosso canal. Além disso, parte de estrutura para gás, CEMIG também atua aí na parte de gás e na geração distribuída, né, geração na rede aí também, ok? Outras coisas, tecnologia e automação, vem investindo 1 bilhão, né, entre 22 até 27, né? O que é? Proporcionar digitalização com foco no cliente, com eficiência, qualidade e segurança. Estratégia, focar na qualidade na prestação de serviço do cliente, né? Aqui é mais atuando na questão de energia inteligente, eficiência com TI, metodologias mais avançadas de controle, análise e processo. Até também para diminuir o desperdício, prejuízo, revertendo isso em lucro, né? Se você é um cara meio nerd nessa parte de dados, né? Ela vem falando que está trabalhando aqui com Big Datas, Internet das Coisas e Analytics com inteligência artificial. Isso é o futuro, né, pessoal? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, dá umas pesquisadas sobre Big Data, onde você consegue colocar um monte de dados, uma espécie de um liquidificador. Dali você tira uma mistura, uma massa e você consegue definir para onde você quer ir com base nesses monte de dados que você tem. Então, como a CEMIG tem milhões de clientes, você consegue pegar todos esses dados de cliente, tanto de consumo, de horário, enfim, e consegue traçar estratégia a partir desse tipo de comportamento, ok? Parte de computação na nuvem, enfim, aqui tudo entra a questão de tecnologia, que é o que ela está bem embarcada. Alguns destaques do trimestre, né, que podem também se replicar aqui para esse nosso terceiro trimestre. Por exemplo, resultados consistentes, a gente vê aqui que o EBITDA está bem robusto, na casa aqui dos 1,8 milhões, EBITDA robusto, ok? Crescimento de 40%. Até aqui num comunicado no mercado, quando ela fez aqui sobre a questão da reclassificação da HIT, né, da FIT, perdão,
ela fala aqui sobre 80% do EBITDA consolidado com uma margem ou com uma perspectiva bem estável ou avançada, né? Olha lá. Então, depois eu recomendo que vocês dêem uma olhada aqui nesse documento, onde ela fala um pouco sobre não só o EBITDA agora atual, mas também as perspectivas. Então, voltando aqui para a apresentação, outra coisa que ela menciona também, a parte CEMIG de eficiência operacional, né? Vem aumentando a sua eficiência operacional, ok? E também a geração distribuída, resultados sólidos e disciplina financeira. Venceu os leilões, alienação. Até aqui na notícia fala, né, sobre aqui uma perspectiva de compra, né, negocia a compra da Aliança Energia junto com a Vale, interessante isso. Bom a gente ficar de olho nas perspectivas de crescimento. Alguns resultados consolidados, aumento de 400% no EBITDA, ok? O lucro também vem aumentando, cerca de 6,6% no aumento de lucros, enfim, despesas operacionais caindo. Gente, realmente, CEMIG, ela se destaca, né, aqui no cenário nacional de empresas, né, que está aí quase que na mira da privatização, segundo alguns comunicados. Até um comunicado recente, depois se vocês quiserem dar uma olhada, fala aí, né, sobre o que a Folha, na verdade o Estadão, a Folha lançou, né, uma notícia sobre a questão da privatização, e aqui o comunicado fala um pouco, né, sobre quais são esses processos que a empresa tem em mente, né. E só uma última passada que a gente pode ver, a questão dos aluguéis das ações, né, da CEMIG. Gosto de usar aqui o Invest Site, pegar a CEMIG 4, seria aqui a mais líquida, né, seria as ações preferenciais, que dão direito aqui a receber os dividendos como prioridade. Vou pegar aqui posição das ações alugadas e vamos ver se está tendo um aumento, né, de ações alugadas, o que pode impactar aqui o preço no médio e curto prazo, né? Então a gente pode observar que desde aqui no final de, ou no começo de 22, houve uma queda de aproximadamente 5% das ações da empresa estava alugada, foi caindo, né? E agora aqui está em patamares mais razoáveis, na ordem de 1%, 1,5%. Então, a gente pode observar que é uma empresa ou é um papel que não está sofrendo a força, né, vendedora a descoberto com muitas ações alugadas. Uma coisa que me chamou a atenção é esse aumento aqui na quantidade de ações. Hoje existe 2,2 bilhões de ações da CEMIG, né, em circulação. Na verdade, até um pouco mais, porque aqui eu estou pegando só as preferenciais. Se a gente for observar aqui o total de ações em circulação da CEMIG, a gente até pode ver que o total que ela tem aqui de número de papéis é isso mesmo, 2,2 bilhões. Né? Aí eu só fiquei preocupado se isso tivesse sido algum follow-on, mas se a gente der uma olhada aqui, pegar aqui CEMIG 4, o próprio TradeView mostra para a gente se foi split, né? Conforme a gente pode observar. Por exemplo, pegar a primeira data aqui, ó, mais ou menos em maio de 2022, teve um desdobramento de 13 para 10, né? Realmente, olha lá, maio de 2022, né? E o outro período aqui seria mais ou menos maio de 2021. Vamos voltar aqui o gráfico, realmente maio de 2021. Então aqui não seria necessariamente, né, aumento de capital assim de uma forma ou oferta pública de ações, não. Né? Na verdade, aqui foi mais mesmo desdobramento, o que não diluiu necessariamente a participação na empresa, né, por parte dos seus acionistas, ok? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.